Eu não tenho, digamos assim, eu não tenho uma profundidade do conhecimento, né, da, das danças afros. Às vezes a própria diáspora religiosa também africana, né? Uhum. É, e o que eu queria era fazer, ter algum registro, aproveitando que o mestre tem, para além das danças, o mestre também tem a ligação religiosa também. Que o mestre falasse primeiro dessa sua ligação, como é que surgiu e qual é a religião do mestre, no caso, que o mestre leva para o seu dia a dia. É. Na realidade, você dá uma pausinha aqui, deixa eu pegar só. Pode Sim, rodar. mestre, vá. Então, na minha religião é no candomblé. E, na realidade, eu nasci dentro dessa religião, porque minha família, a minha mãe, tem uma posição de Eked, que é uma posição dentro do candomblé que cuida dos santos. E eu fui levantado, quando eu falo levantado, na realidade, é, Oxaguian, um orixá, me escolheu para ser Ogã. Ogã não é só uma pessoa que toca nos rituais, mas também é o que faz todas as coisas que tem que ser feitas dentro do candomblé. Por exemplo, às vezes comprar as coisas na feira, é, trocar o couro do atabaque, entendeu? É fazer os rituais com os animais e tudo mais que a gente para oferendas. Então, o Ogã é a pessoa responsável disso tudo e é que faz a transmissão também entre o toque e os cantos que acontece dentro do ritual. Então, eu fui levantado, escolhido por Oxaguian para ser Ogã. Então, essa é a única religião mesmo que eu sempre pratiquei, apesar que no Brasil o cristianismo é muito grande, todos passaram pela igreja, com certeza, mas o candomblé sempre foi o que teve presente na minha vida. Mestre, uma dúvida que eu tenho. Eu disse que eu vou fazer perguntas, eu vou fazer perguntas muito básicas porque eu não entendo, não Mas, estudei, não, mas tem não. muita coisa complicada Pronto, dentro, ok. Mas o candomblé, ele chega da África feito ou é uma religião afro-brasileira? Ou seja, é o sincretismo de religiões africanas no Brasil ou já vem de algum povo, de alguma vertente africana já pura? Assim, chega feito já no Brasil? Já chega feito no Brasil que e na Nigéria, né, já existiu Ifá. Ifá é a religião também que até hoje, se for na Nigéria, é praticamente idêntica ao que acontece no Brasil. Apesar de sofrer algumas mudanças devido à distância e os praticantes, até hoje no Brasil, principalmente na Bahia, e nos cantos são iorubás. Entendeu? Tem uns cantos, tem uns toques rituais que quando a gente retorna à África, Nigéria, e dá para assimilar todos esses rituais, entendeu? Os orixás que Sente que se existe realmente ali uma preservar ligação sempre paralela sempre. paralela. Então, já chegou no Brasil. Sabe que o candomblé no Brasil também teve essa sobrevivência, né? Porque como tudo era ilegal, tudo era... Então, vem improvisação também. Aí entre os vários aspectos que às vezes você não vai encontrar na África, mas encontra no Brasil, mas devido às situações que... Que é necessidade, é aquilo do que chama do sincretismo, que é às vezes O misturar sincretismo foi uma para necessidade. disfarçar, para poder cultuar, tinha que disfarçar e Isso que foi uma necessidade também de ter o sincretismo, de usar um santo católico e representando o orixá, né? Ele dizia que São Jorge, o Santo Antônio, o Santa Bárbara, linha Santa, é, era um santo católico, mas ele está realmente, os negros estavam realmente praticando rituais o do mestre candomblé. poderia dar, sei lá, 5 exemplos de santos católicos que estão ligados Olha, a candomblé? tem o São Lázaro, que é o Baluaê, né? A Santa Bárbara, que é Inhaçã. Tem a Iemanjá, que eles dizem que é uma sereia, né? Sereia. São Jorge.
que Ogum, São Jerônimo, Xangô. Então, quer dizer, tem essa ligação de santo católico com o candomblé que aconteceu no Brasil, mas tem, também às vezes as pessoas querem romantizar, né? Mas foi através da necessidade e mais sobrevivência do que qualquer outra coisa. Então, o trabalho que eu venho fazendo, eu não tenho um ritual que é dentro do terreiro que não se faz fora do terreiro. Entendeu? E tem a celebração, por exemplo, a aula que eu dei hoje, não foi uma aula de dança de orixás, foi uma aula afro, onde muitos dos movimentos foram influenciados do sangue dos orixás, como o movimento de Ogum, de Yansan, de Xangu, entendeu? De Iemanjá, Oxóssi. Então foi uma aula afro mesclada, mas não foi determinada assim, aula com cada orixá. O movimento, desculpa, mas o movimento em si, então, tem um simbolismo. Ou seja, está ligado também a um determinado orixá. Sim. E a característica do orixá é que faz o passo. É isso? Isso. Então, tanto que tem um diálogo com os instrumentos, né, com os atabaques, e com a dança, e com o canto. Então, quando tem um canto, quando tem um toque, aí tem certos movimentos que acontecem dentro do circo. Então, por isso, para dar uma aula realmente sobre isso, tem que ter, é bom ter os órgãos, as pessoas que vão estar tocando, as pessoas que estão cantando, e realmente fazer dentro do contexto que realmente tem que ser feito, né? Entendi. Portanto, a forma que se faz dentro de um terreiro, ou seja, a maneira. Ou seja, esse espaço dos orixás, quem está representando o orixá, no caso, dentro do terreiro, tem determinado tipo de movimentos corporais que fazem parte daquele. Quando vai para uma área cênica, isso muda um pouco? Não, Quando vai para um teatro? muda completamente, porque são duas coisas diferentes. Tem a parte que tipo, dançada, que é expressão cultural, e tem um ritual que é dentro do terreiro, que são duas coisas diferentes. O ritual, que tem uma perspectiva completamente única que acontece dentro do terreiro. Agora, os movimentos que pode ser feito dentro de uma dança que a gente chama dança afro, que é uma expressão corporal, com certeza foram inspirados pelos os movimentos do orixás. Uhum. Vado, tu aprendeu, eu vou aproveitar aqui, porque Vado, ele fez dança afro, né? Sim. Mas tu aprendeu a dança afro onde? Aqui já? Aprendi alguns movimentos lá em Angola com os meus avós, mas coisa muito, muito básica. E cá é que fui vendo os outros passos e fui complementando o meu conhecimento em relação à dança. Mas aí, quando tu aprendeu os passos, existia alguma ligação Não, do, não existia do que é ligação. do simbolismo do passo, do que é o passo? Não. Também não. Era só dança afro, não havia simbolismo nem. Ou seja, não tem um ligação. estudo do movimento. Não, não havia estudos. Ok. Era só dança afro. Aí, eu não sei, mestre, a gente podia, assim, por exemplo, 4 passos e o simbolismo desse passo, por exemplo. A gente podia demonstrar aqui Eu te digo, no começo mesmo, Faz lavado, faz favor. não, Ou o mestre pode eu fazer? vou fazer Pronto, aqui mesmo. pronto, ah. No começo, a gente estava fazendo o movimento de Ogum, que na realidade é como se estivesse cortando, né? Você está cortando. E quando você corta, simbolicamente pode ser várias coisas. Pode tirar coisas ruins do caminho, está abrindo um caminho, abrindo novas formas na vida. Porque como Ogum é um orixá também guerreiro, orixá da tecnologia, do metal, então ele tem essa habilidade de abrir o caminho, de criar novas formas, entendeu? E se a gente faz um movimento de Xangô, já está como se estivesse jogando trovões, ou já vai mais fogo, já vai mais para o lado da justiça, entendeu? É um guerreiro também. Então, se trabalha com o Balu aí, que já é um velho, uma entidade muito mais... então, todos os movimentos que ele faz é como se tivesse uma doença
é uma doença epiléptica, não é epiléptica, é uma doença Degenerativa, né? Vai Então atrofiando. todos esses movimentos são mais dolorosos, são mais tem mais peso, mas não é dizer que está passando um peso, é realmente tirando essas energias negativas e levando para o além. Então aquela dança, aquela experiência que está acontecendo naquele momento com aquele orixá, realmente no contexto, é tirando coisas ruins e mandando embora. Entendeu? Então, alguns exemplos. Ou seja, no caso, o feminino, os personagens femininos, quais são alguns passos que elas têm? Tem Oxum também, que é o rio, que é. Por sinal, tem aqui um. As cores, ela tá aí. Trabalha muito com a vaidade, trabalha muito com a beleza, com a riqueza. Então tudo é muito mais gentil, se olhando no espelho, entendeu? Então tudo isso tem a característica de Oxum e também de Iemanjá, que já é a mãe, mais mãe, é aquela que dá mais o carinho, gosta muito de cuidar de todo mundo. Então tem todas essas características que realmente é do orixá e é coisas que são elementos da natureza que a gente às vezes esquece e se desliga, e por isso que às vezes fica tão perdido na vida. E quando a gente está mais perto da natureza, dos orixás, a gente está sempre mais perto da natureza, entendendo por que a gente faz o que faz hoje, por que a gente está procurando sempre evoluir na vida, porque a gente está sempre, às vezes, questionando certas coisas, porque nossa cabeça, a gente pode ter pensamentos bons e ruins, mas a gente tem o controle também de saber o que é bom e o que é ruim, e também decidir se vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Todos nós temos essa habilidade de saber o que é ruim e o que é bom, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então a decisão que nós fazemos, se eu vou ser desse tipo ou não. Então aí isso tudo é preparação, que muito acontece às vezes, que a gente se desliga da natureza, se desliga do que a gente já tem de natural, entendeu? E fica desequilibrado. E no candomblé a gente procura estar sempre equilibrado com a harmonia com a natureza. Ou seja, tem o movimento, tem o orixá, cada um, depois tem também a mitologia, né? Também tem a história de cada um, não é isso? Existe histórias deles, de como surgiram, de onde vêm? Tem várias aí, sim, claro, não. Mas existe isso, né? Existe, claro, a mitologia, a história, como eles se transformaram em orixás, e tem todas as histórias. Por sinal, eu diria para os curiosos que tem muitos livros agora. Por exemplo, tem um que chama Mitologia dos Orixás. É um livro que tem as histórias dos orixás e suas lendas, que é muito interessante para entender mais sobre a história e mais profundamente, entendeu? E também isso para pessoas que querem realmente saber mais, mas não quer dizer que é uma coisa que é obrigatória para ninguém, é uma coisa muito pessoal. É sempre bom ter um conhecimento, né, mestre? Em relação às cores também, eles também simbolizam-se por cores, não é isso? Todos os elementos que tem na natureza, que você possa imaginar. Água, fogo, vento, aí entra floresta, entra rio, o que você imaginar está dentro do candomblé. E as cores também, com fogo, com vermelho, amarelo, pode ser o ouro, o ferro. Tudo isso, todos esses elementos são elementos de natureza e são os elementos do orixás. Certo. Alguém quer fazer alguma pergunta assim? Faz. Qual é a visão do mestre quanto à Umbanda, que é uma religião que se criou no Brasil, vê como uma espécie de fraqueza que cedeu, e Umbanda tem essa fusão da candomblé com o cristianismo, não é? A minha mãe é de Umbanda, então ela meio que é cristã, acredita em partes
na crença católica, e também tem tem os orixás também, mas é cristã. No caso, há uma convergência, o senhor vê como uma convergência, porque é uma coisa, cultura do opressor e do oprimido, algo assim, o senhor vê como lícito isso? Eu, eu acho assim, em meu ver, tudo acontece por um motivo. E a Umbanda surgiu do Candomblé. E o que acontece, como eu estava falando antes, é que por sobrevivência várias coisas aconteceram e foram modificadas pelo motivo de sobrevivência, que realmente tinha que sobreviver. Então teve essa unificação ou transformação que surgiu em várias coisas, entendeu? E você vê mesmo até não só com uma Umbanda, como tem um tambor Xangô, tem várias manifestações que até mesmo dentro do maracatu você vê que tem muito tem um lado espiritual muito forte também. Então, quer dizer, tem várias manifestações que foram com uma base do candomblé, que chegou com o Ifá, né? Foi transformando várias coisas. Então, acho que para dizer o que é certo e o que é errado, não sei dizer. Mas, eu digo assim, daí surgiram várias coisas positivas também. Tem coisas negativas, positivas, a gente procura hoje sempre peneirar e botar as coisas que realmente foi realmente negativo, tentar aprender delas, né, e realmente entender os valores de fundamentos, da raiz mesmo, de onde veio as coisas. Pastilha? Sim, mestre, eu queria perguntar como é que o mestre, quais são as influências, tendo o mestre esta religião do candomblé, não é? Como é que isso influencia o mestre como mestre de capoeira e a sua visão da capoeira? Se é que influencia de alguma forma, porque pode perfeitamente dividir. Para mim tem uma influência muito grande, para mim, mas é pessoal. Mas eu ensino capoeira, eu não ensino religião. Então eu ensino capoeira e eu tenho minha prática religiosa, que é o candomblé. Agora, que dentro da capoeira existe uma espiritualidade, existe. Porque desde quando você canta louvando os ancestrais, pessoas que já não estão mais vivas, viva meu Deus, viva meu mestre, viva meu besouro, você, queira ou não, você está invocando ancestrais. Aí quando você fala de uma pessoa que já não está mais aqui, também entra no lado espiritual. Que não é carne viva, são espíritos, já passaram. Então, no ensinamento, eu sou neutro, porque eu acho que cada um tem que ver sua própria religião e saber o que é bom para si e seguir. Se alguém tem interesse de aprender mais, aí onde eu entro como uma pessoa que pode dar uma luz, guiar um pouquinho mais sobre o assunto. Mas dentro da capoeira em si, entendeu? Se você for olhar mesmo, se você tocar a gugu na realidade é um instrumento do candomblé, o atabaque é um instrumento do candomblé. Quer dizer, tem elementos, queira ou não, já está dentro. Não é dizer que você está praticando, mas que tem elementos, tem. O elemento do atabaque, até muitas pessoas falam também, até dos dias que foram criados o trio do birimbau, foi baseado nos atabaques, que era o rompilé, que virou bunda média viola. Tem todas essas coisas que falam, que estão pesquisando, que estão estudando sobre a capoeira, que tem muita vínculo, né? O mestre Caiçara, por exemplo, na roda de capoeira dele, ele fazia o maior ritual. Ele passava, jogava pemba, incenso, cantava para Exu, fazia todo o ritual antes de começar a roda.
Ele era pai de santo também, né? Então, quer dizer, esse era o jeito que ele expressava na roda dele. Então, por isso que eu acho que a capoeira assim, é muito interessante, tem tudo. Mais alguma, a última pergunta também, Cátia? Então, mestre, a minha parte é mais voltada para a dança, novamente. Sendo algo tão, como é que eu ia te explicar, profundo, né, do ritual. Né? Não sei se sentiu isso, mas de uma forma geral, como é que as pessoas, portanto, do candomblé viram quando essas danças, que eram algo, portanto, muito interno, passou para o palco? Na realidade, a primeira pessoa que, no meu conhecimento, na Bahia, que começou a trazer não só o candomblé, mas puxado de rede, todas essas danças folclóricas e alguns aspectos do candomblé para o palco foi a professora Emília Biancardi, no Rio Bahia. E para também que eu acho que existia muito preconceito, entendeu? Com tudo que era feito, que vinha do negro. Então era tinha muita discriminação. Então eu acho também o trabalho que ela estava fazendo, um trabalho de base, de tirar essa imagem dessas pessoas que pensavam que realmente que tudo que vinha do negro eram coisas negativas. Na realidade, foi um trabalho excepcional que daí vieram outros grupos copiando, que virou o que a gente chama hoje essas danças folclóricas, né, que ficou cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, tudo se veio de um começo, antes não tinha isso. Tinha o samba de roda, as coisas que aconteciam ali, mas para levar para o palco e realmente as pessoas entenderem a fundo todos os fundamentos foi principalmente assim, eu acho mais nos anos 50, 60, teve uma grande evolução nisso aí. Mas foi bem aceito, assim, pelas pessoas mais crentes, digamos assim, né? Mas, até hoje tem essa polêmica. Tem pessoas que aceitam, outras que não. Tem pessoas que acham que não deveria estar no palco, que não deveria estar sendo ensinada fora do terreiro, entendeu? E outras que acham que não tem nada a ver. Mas aquela questão, né? Sempre vai ter as pessoas que são a favor e os contra. Nunca vai ter todo mundo que seja a favor de tudo. Então, mas respondendo essas coisas, sempre tem esse dilema dos lados. Mas na altura, quando ela fez, digamos, essa proposta, houve alguma resistência? Claro que teve, sempre existe a resistência, né? Teve resistência, mas o que acontece também abriu um canal de oportunidades para várias pessoas. Talvez se não fosse pelo Vila Bahia, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês. Então, quer dizer, talvez aquela coisa que alguns pensavam que era completamente negativa, foi positivo em outras partes, entendeu? Para as pessoas terem mais tolerância, conhecer mais sobre a religião, sobre tudo que nós fazemos no Brasil. Então teve uma visão mais global do que só local. Então, quer dizer, tudo isso... mas cada um vai ter sua opinião, vai ter seu jeito de interpretar, né? Eu vejo de uma forma positiva desde quando não misture, né? Eu acho que tem um lado ritual e um lado que é cultural, que pode ser passado, pode ser dançado, mas sem afetar nada que acontece dentro do ritual. Beleza. Mestre, queremos agradecer todos aí. Palmas para o mestre. É isso aí. E como esse aqui é um projeto aqui para o Museu da Capoeira, que a galera possa partilhar isso, né? Porque é uma informação muito importante para nós capoeiristas, né?
E agradecer ao mestre mesmo aí pela oportunidade, Obrigado. viu, mestre? Obrigado. Com certeza. Valeu.